Ora, um bom dia a todos. Muito bem-vindos a estas jornadas e a esta manhã radiosa aqui na Ilha Graciosa. Caras senhoras e senhores deputados, caras e caros amigos, permitam-me que no início destas jornadas parlamentares que se realizam aqui na Ilha Graciosa, comece por dirigir uma saudação especial aos dois deputados eleitos por esta ilha, no grupo parlamentar do PS, o José Ávila e o Manuel Ramos, agradecendo toda a sua colaboração e todo o seu empenho na organização destas jornadas e salientando também o seu trabalho profícuo em benefício desta ilha e da nossa região nesta 12ª legislatura. Reunimos-nos aqui durante 3 dias para um contacto ainda mais direto com a realidade económica e social da ilha, desde logo, no caso da primeira, naqueles que são os principais setores como a agricultura, as pescas e o turismo. Começando pelo turismo, o que ressalta, olhando os números que são disponibilizados pelo Serviço Regional de Estatística, é que a Graciosa está a ficar para trás. Quando há uma retração a nível regional, a Graciosa é das ilhas que mais retrai. E quando há crescimento, é a ilha que cresce de forma menos expressiva. Isso significa que, também deste ponto de vista, a ilha está a ficar para trás. Se tomarmos como, por exemplo, o indicador dormidas, vemos que nos primeiros 3 meses de 2023, a Ilha Graciosa, face aos primeiros 3 meses de 2019, porquê 2019? Porque, naturalmente, é o ano ainda de normalidade, apresenta uma severa redução de mais de 50%. Se a comparação for feita em termos anuais, face a 2019, a Ilha Graciosa em 2022 é a Ilha dos Açores que tem a maior redução do número de dormidas. Se considerarmos agora os valores de 2022 face a 2021, ano em que ainda se evidenciaram efeitos da pandemia, registra-se, é certo, um crescimento. No entanto, também aqui, esta ilha é a que tem a mais baixa prestação de todas as ilhas da região, 12,7%, bastante abaixo do crescimento regional, que é de mais 65%. É essencial, por isso, que se adopte uma estratégia diferenciada e específica para as ilhas nas quais o setor turístico está a ter um comportamento que não acompanha em intensidade, ou até mesmo diverge, daquele que é o comportamento na generalidade das outras ilhas e à escala regional. É, sobretudo, necessário ter a coragem de assumir que não é simplesmente pelo facto de haver, eventualmente, indicadores favoráveis e positivos no todo regional que todas as ilhas estão em igualdade de circunstâncias. O setor turístico na Ilha Graciosa é bem o exemplo que assim não é. Fazê-lo assim, como parece que o atual governo regional incorre no erro de fazer, nomeadamente nesta área do turismo, é fragilizar a coesão regional, o mesmo é dizer deixar algumas ilhas para trás, e isso põe em causa a própria ideia da região. Mas, sobretudo, no setor turístico é preciso ter uma clareza e transparência de propósitos, porque isso é essencial para as indicações que se torna necessário dar ao setor privado neste domínio. Por isso, não podemos deixar de lamentar a incerteza e a falta de transparência que graça também aqui na Ilha Graciosa, relativamente ao futuro, por exemplo, desta unidade hoteleira em que agora nos encontramos, em que não se sabe, apesar das insinuações, das ameaças, do lançar o rumor de que poderá ser privatizada, mas fica-se apenas por isso. O Governo Regional deve primar pela transparência de forma a poder dar orientações claras aos parceiros privados nesse setor. No que respeita à agricultura e, em concreto, no setor da carne,
depois de uma redução em 2022 face a 2021 de cerca de 11% na quantidade em quilos abatidos de abates de bovinos realizados nesta ilha, nos primeiros 3 meses deste ano essa redução agravou-se em mais de 14%. No caso das pescas, se tomarmos os primeiros 4 meses deste ano como período de análise, verificamos que face a igual período de 2022, há uma fortíssima redução do valor médio por quilograma pescado. Uma redução de quase 44%, apesar de um aumento da quantidade pescada. O que esta situação revela, aqui na Ilha Graciosa, é uma inversão completa da estratégia de dar prioridade não ao pescar mais, mas sim ao vender melhor. O que estes números demonstram é que agora, quer na Ilha Graciosa, quer na região, está a pescar-se mais e a vender-se pior. Estes são apenas alguns exemplos que demonstram que no âmbito de setores importantes para a economia graciosense, o trajeto que está a ser feito é um trajeto de degradação das condições económicas, o que invariavelmente acabará por repercutir-se na degradação das condições sociais da ilha. É necessário mais e melhor atenção ao comportamento destes indicadores. É necessário mais e melhor atenção à situação da Ilha Graciosa, quer em si mesma, quer no trajeto que deve fazer no contexto da região. É necessária mais e melhor ação para evitar agravar situações já de si bastante desafiantes, como é o caso da perda de coesão, da sangria demográfica ou da criação de mais economia em cada uma das parcelas da nossa região. O caminho que está a ser seguido pelo atual Governo Regional também nesses domínios revela-se um caminho de muitos estudos e poucas decisões, de muita euforia e pouca atenção. Revela-se, no fundo, um caminho em que o que sobra em conversa falta em realizações. Caras amigas e caros amigos, nos últimos tempos, de forma crescente e cada vez com maior insistência e virulência, o Governo Regional e os partidos que o suportam têm vindo a tentar esconder as suas limitações, procurando desesperadamente um inimigo externo. A última manifestação dessa estratégia foi, na passada segunda-feira, transformar as comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores numa diatribe contra a República. Aos que, porventura, tenham dúvidas sobre onde se posiciona o PS Açores nestas questões, a resposta não pode deixar de ser clara. O PS Açores está, como sempre esteve, ao lado dos Açores e dos açorianos. Não estamos, nem nunca estivemos, ao lado de um centralismo historicamente obtuso e reincidente, venha ele de onde vier. Não estamos, nem nunca estivemos, ao lado daqueles que parecem erradamente entender que a autonomia é mais reclamar dos outros para que façam por nós e menos assumir o que podemos nós fazer e devemos nós fazer por nós próprios. O PS Açores está, como sempre esteve, ao lado dos Açores e ao lado dos açorianos. Mas o que uma análise cuidada, estudiosa e aprofundada do que está em causa revela, na esmagadora maioria das circunstâncias que têm vindo a debate, é que estar ao lado dos Açores e ao lado dos açorianos não é, neste assunto, estar ao lado do Governo Regional e dos partidos que o suportam. Estar ao lado dos Açores e dos açorianos é, em primeiro lugar, reafirmar a liberdade de espírito e de crítica e, sobretudo, o dever de discernimento, de não alinhar com exercícios de polémica e de agitação, assumindo como única verdade aquilo de que nos querem desesperadamente convencer. E por isso, pelo entendimento do interesse regional
e pelo entendimento dos interesses dos açorianos que tem o PS Açores, fala o PS Açores. Façamos então um périplo pelos assuntos que tanta polémica têm andado. O primeiro assunto que tem suscitado essa estratégia da parte do atual Governo Regional e dos partidos que o sustentam tem a ver com a recuperação dos prejuízos do furacão Lourenço. Depois do atual Governo Regional, por descuido, por erro ou por incapacidade, ter pedido ao Governo da República que houvesse um limite de 198 milhões de euros da ajuda nacional, quando antes o limite desse valor não existia. E por esse descuido, erro ou incapacidade, os Açores terem perdido cerca de 70 milhões de euros antes de qualquer problema que possa eventualmente existir neste assunto por parte de alguém exterior à região, começa por existir um problema do Governo Regional na gestão e no tratamento deste dossiê. Mas mesmo na questão das obras de recuperação, o Governo Regional sabe, pelo menos desde setembro de 2021, que a comparticipação nacional na recuperação do Lourenço, para além dos cerca de 30 milhões de euros que foram já transferidos para a região, se processará com recurso a fundos comunitários. O Governo Regional também sabe o andamento da entrada em vigor do quadro comunitário e do tempo necessário para a apresentação dessas candidaturas específicas. Soa por isso a falso a conversa da dívida, como soa ainda mais falso a conversa de que as obras podem parar. Como qualquer empresa que já tenha recorrido a fundos comunitários sabe, é necessário primeiro executar a despesa para depois receber a comparticipação. Aparentemente, só o atual Governo Regional é que não sabe isso. Mas há uma parte que o Governo Regional sabe, mas não diz, nem quer que se saiba. É que a conversa de poderem vir a parar as obras de recuperação do Lourenço até ao Governo Regional poder apresentar candidaturas aos fundos comunitários, a conversa de ter de parar com investimentos numas ilhas para poder manter as obras de reconstrução, apenas existe. Somente existe. Porque em apenas 2 anos, este Governo Regional e os partidos que o suportam levaram a região a uma situação em que ela está obrigada ao endividamento zero, nem mesmo para fazer face a esse tipo de investimentos e até serem iniciados o reembolso da despesa de fundos comunitários, ela pode recorrer a outras fontes de financiamento. Neste, como em tantos outros assuntos, o Governo Regional prefere instrumentalizar as dificuldades dos açorianos para encobrir a sua inoperância, erros e incapacidades para resolver os problemas que é sua obrigação resolver. Dificuldades sempre existiram e sempre vão existir. Mas a principal missão de um governo dos Açores, de um governo da autonomia, é resolver os desafios das empresas e das famílias dos Açores. É resolver o problema dos açorianos. No início deste século, à volta do ano 2002, o Governo da República cortou o financiamento ao processo de reconstrução de Faial, Pico e São Jorge, decorrente do sismo de 1998. Por sinal, o Governo da República era do PSD e o Primeiro-Ministro era o Dr. Durão Barroso. O processo de reconstrução parou? Não. Não parou. Com mais ou menos dificuldade, avançou sempre com soluções que o Governo Regional de então teve o engenho e a arte de concretizar para dar resposta às necessidades que os açorianos dessas ilhas sentiam. Em 2015, face aos prejuízos resultantes das intempéries, o Governo da República, agora do PSD e do CDS-PP, era Primeiro-Ministro o Dr. Pedro Passos Coelho, a resposta que deu ao Governo Regional dos Açores quando pediu ajuda foi: querem solidariedade? Vão à banca. A recuperação desses estragos ficou por fazer? Não.
com mais ou menos dificuldade, essa recuperação fez-se. Temos agora um governo regional que ameaça parar com investimentos noutras ilhas, não porque não tenha a solidariedade nacional, mas porque quer um tratamento especial face àquela que é a prática de execução de fundos comunitários. E se não tiver esse tratamento especial, amua e faz birra. Para quem, por sua iniciativa, pediu ao Primeiro-Ministro que reduzisse o valor da solidariedade nacional, para quem, passados mais de 3 anos sobre a destruição do Porto das Lajes das Flores, ainda não conseguiu nem lançar o concurso público de empreitada de construção desse porto, nem sequer ter pronto o projeto de execução dessa obra, para quem, pela gestão desastrosa das finanças públicas regionais, conduziu a região a uma situação em que não consegue recorrer a fontes alternativas de financiamento, é francamente mau e é francamente pouco. E é, já agora, brincar com quem sentiu ou ainda sente os efeitos dessa intempérie e subordinar a resolução deste assunto a uma guerrilha com o Governo da República. Tudo isto é prova de um governo regional em que o que lhe sobra em queixas, queixumes e queixinhas falta-lhe em trabalho, competência e ação. E isso não tem a ver com mais ninguém. Só tem a ver com este governo regional. Caras amigas e caros amigos, o outro assunto que tem servido esta estratégia de remeter culpas próprias para atos alheios tem a ver com o apoio que foi criado pelo Governo da República para os agricultores do continente e que não se estende nem aos agricultores da região autónoma da Madeira, nem aos agricultores da região autónoma dos Açores. O apoio que o Governo da República definiu é financiado, e isso faz toda a diferença, com verbas dos impostos que são pagos no continente. Os mesmos impostos cujas verbas ficam nas regiões autónomas. Não é, ao contrário do que já vi referido, inclusive em órgãos de comunicação social regionais, com verbas de fundos comunitários. É com verbas dos impostos que, pagos no continente, ficam no continente e que, pagos nos Açores, ficam nos Açores e são receita do Governo Regional. Ora, se de acordo com a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a receita de todos os impostos gerados ou cobrados na região ficam na região, a questão que verdadeiramente se coloca não é por que razão esses apoios financiados com os impostos do continente não se estendem também às regiões autónomas. A pergunta que eu, como açoriano e como autonomista, coloco é por que razão os impostos arrecadados nos Açores não financiam exatamente com o mesmo princípio os agricultores açorianos, assumindo eu, como assumo, que face à atual conjuntura, esse apoio faz sentido e é não só justo, como necessário. Pelos vistos, longe vão os tempos em que mais importante do que de onde vinha o dinheiro, o que era mesmo importante era que se apoiassem os agricultores. Mas então onde fica a autonomia? Onde fica a gestão dos recursos próprios? Onde fica a livre administração dos Açores pelos açorianos? Os que, nos Açores, rasgam as vestes em público, batem no peito em fervor autonómico, derretem-se em declarações de amor arrebatadas ao ideal de autogoverno, mas em Lisboa dobram a cerviz, tiram o barretinho e em discursos melífluos estendem a mãozinha à espera da esmolinha e da caridade do Estado, provocam mais dano à autonomia e minam mais os seus fundamentos do que o mais empedernido e encardido centralista. Mas, sobretudo, ignoram uma lição básica. Se queremos ter a liberdade de decidir sobre os nossos recursos próprios, temos de assumir a responsabilidade que daí deriva, das escolhas que fazemos e daquilo que elas podem implicar
em caminhos diferentes, para mais ou para menos, daqueles que são seguidos na República. Mas serão os nossos caminhos, decididos por nós e pagos por nós. E isso é a liberdade que a autonomia também traz. Isso significa que não temos direito à solidariedade nacional? É claro que temos direito à solidariedade nacional. E o Estado tem esse dever para com, no que releva para o raciocínio que temos vindo a fazer, os Açores e para com a Madeira. Por exemplo, quando existam recursos que, vindos da União Europeia, se destinem a fazer face a questões que envolvem todo o país, os Açores e a Madeira não podem deixar de ter direito à sua parte, como têm com o Plano de Recuperação e Resiliência. Ou então, quando existam circunstâncias extraordinárias que nos afetem de forma particular, como é o caso das intempéries. Mas isso não se confunde, nem pode confundir-se com aquela que é a capacidade do Estado gerir recursos que são só dele, porque é isso que nos garante também a capacidade e a liberdade de gerir, da forma como os açorianos entenderem, recursos que são só nossos. Mas esta estratégia velha de séculos, de encontrar um pretenso inimigo externo, serve também para um propósito velho de séculos: divergir as atenções e esconder aquilo que, para os que a praticam, é mais incómodo, é desconfortável ou é negativo. E há questões incómodas para o Governo Regional, as quais ele tenta esconder, às quais ele recusa responder. Há questões essenciais para o futuro dos Açores e dos açorianos, às quais o Governo Regional não pode fugir, deve responder. Primeiro assunto. Nos pouco mais de 2 anos que este Governo Regional do PSD, do CDS e do PPM, com o apoio do Chega e do Iniciativa Liberal, leva de mandato, ascende a 450 milhões de euros os recursos financeiros que, por incúria ou a ação propositada do Governo, deixaram de estar ao serviço de todos os açorianos nos termos em que estavam planeados ou definidos. Eu repito, nos pouco mais de 2 anos que este Governo Regional do PSD, do CDS e do PPM, acolitados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, são já 450 milhões de euros os recursos financeiros que, por incúria ou a ação propositada do Governo, deixaram de estar ao serviço dos açorianos nos termos em que estavam planeados e definidos. É fácil fazer as contas. 68 milhões de euros esquecidos no furacão Lourenço. 125 milhões de euros entregues alegremente por este Governo Regional ao Banco de Fomento, sem que os açorianos tenham até agora visto um cêntimo que fosse desse dinheiro. 117 milhões deixaram de estar ao serviço das empresas dos Açores nas áreas previstas nas agendas mobilizadoras. E 140 milhões de euros de receitas fiscais de que o Governo prescindiu. Sobre estes 450 milhões de euros, da parte do Governo, e não só da parte do Governo, reina e impera um silêncio ensurdecedor que grita incúria, desmazelo, incompetência ou irreflexão. Segundo assunto. Em 2020, os Açores eram, a par da Madeira, a região do país que tinha a melhor taxa de execução de fundos comunitários no âmbito do respectivo programa operacional, o Açores 2020. Em abril de 2023, relativamente ao mesmo programa, os Açores caíram para a 5ª posição em termos de execução de fundos comunitários. Piores do que nós estão apenas 2 outras regiões do continente. Nos pouco mais de 2 anos, este Governo Regional do PSD, do CDS, do PPM, acolitados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, que leva de mandato, os Açores passam da situação de região do país com a melhor taxa de execução de fundos
para a situação de ser uma das piores regiões do país com a taxa de execução de fundos. A Madeira, por sinal, com 10 pontos percentuais à nossa frente, é a região do país que tem a melhor taxa de execução de fundos comunitários. Bem sabemos as pretensas justificações que têm sido apresentadas. Mas pensemos um bocadinho. Se fosse verdade que os atrasos de fundos comunitários eram devidos aos efeitos de Covid e da guerra da Ucrânia, por que razão é que os Açores são a região do país que mais piora a sua prestação? Por que razão é que há regiões que melhoram e nós pioramos? E se assim fosse, a Madeira também não deveria ter sido afetada? Onde está o Governo Regional dos Açores, do PSD, do CDS e do PPM, para explicar com verdade e sem subterfúgios as razões do prejuízo que a sua ação está a causar à nossa região, desde logo no que se refere ao aproveitamento de fundos comunitários? Quem, neste Governo Regional do PSD, do CDS, do PPM, do Chega e do Iniciativa Liberal, assume a responsabilidade pelo facto dos Açores irem perder fundos comunitários? Terceiro assunto. O Tribunal de Contas, no seu parecer sobre a conta da região de 2021, evidencia que, tendo o Governo Regional recebido o valor de 75 milhões de euros nesse ano, a título de adiantamento das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, apenas executou em despesa cerca de 8 milhões de euros. Mais adianta o Tribunal de Contas que não existem evidências que o valor restante, mais de 67 milhões de euros, tenha transitado para 2022. Por seu lado, o Conselho Económico e Social dos Açores, no seu relatório de acompanhamento sobre a execução do PRR em 2022, evidencia que foram recebidos cerca de 100 milhões de euros e desses 100 milhões de euros foram apenas executados cerca de 16 milhões. Qual o destino que o Governo Regional deu aos restantes 84 milhões de euros que foram recebidos para o PRR e não foram executados no PRR? Pior, a questão é que garantias dá o Governo Regional do PSD, do CDS, do PPM, do Chega e do Iniciativa Liberal, tendo em conta a situação de endividamento zero a que conduziram os Açores, que são capazes de recuperar esse montante de 84 milhões de euros para aplicá-los nos projetos do PRR. Caras amigas e caros amigos, o PS Açores, nesta e noutras lutas, está como sempre esteve, ao lado dos Açores e ao lado dos açorianos. Não esquecendo nunca que tanto temos de estar atentos e vigilantes face aos centralistas confessos de lá, como aos autonomistas de fachada de cá. Muito obrigado.